Alguém que é autista quer dizer, em um certo nível, às vezes pode ser muito ruim, isso é diferente. Em um certo nível, uma coisa que acontece é que não é muito estímulo que lhe chega do mundo exterior. Algumas vezes isso é uma bênção. Alguém normal significa que ele recebe muito estímulo do exterior. Então, por causa do tipo de sociedades que criamos, que são absurdas e distorcidas, se me perguntarem, por causa disso, você estava mencionando uma certa parte da vida como se fosse um problema. Adolescência significa problema, meia-idade significa problema, velhice significa problema. Então, apenas a morte não é um problema? Não é mesmo? As pessoas pensam que a adolescência é um problema, a meia-idade é um problema, a velhice é um problema. O que não é um problema? Apenas a morte. Então, o único momento em que estão em paz e quietos é quando estão mortos. Lamentável, não é para isso que o ser humano foi feito. Mas nós estruturamos tudo assim, de forma que uma pessoa nunca possa encontrar descanso em sua vida. Descanso não significa descanso físico. Não há um momento de tranquilidade. Simplesmente, essas sociedades estruturadas, onde você tem hipotecas de casas para 30 anos, um financiamento de carro por 10 anos, um empréstimo educacional que é de 22 anos, você tem uma prisão perpétua? Você está cumprindo sua pena em uma prisão a céu aberto? Então, nessa situação, qualquer ser humano sensível se tornará retraído e infeliz, a menos que estejam fortemente equipados ou sejam completamente insensíveis. Sim, estamos criando sociedades assim. Essa é a nossa ideia de civilização, infelizmente. Então, sobre o menino, sem vê-lo, não podemos dizer o que pode ser feito, não sabemos qual é o nível de percepção. Mas se ele é feliz, qual é o problema? Alguém acha que ele não é normal, e daí? Nesse sentido, nenhum de vocês é normal em minha percepção. Então, tudo bem. Se ele é feliz, não importa. Talvez ele não consiga fazer algumas coisas que os outros conseguem. Existem várias pessoas que não conseguem fazer o que outra pessoa faz aqui, não é? Não é mesmo? Isso não é verdade com todos nós? E daí, ele não consegue fazer certas coisas? Nunca compare um ser humano com outro. Se você comparar um ser humano com outro, todos são anormais? Sim ou não? Mostre-me um ser humano normal aqui. Se você definir qualquer indivíduo como um padrão normal, não existe ninguém mais como ele. Isso quer dizer que todos os outros são anormais? Portanto, não compare e dê esses títulos a crianças. Este é autista, este é TDAH, este é XYZ. Não é necessário. Pessoas diferentes têm diferentes níveis de competências e capacidades, tudo bem. Se estiver causando dor e sofrimento incontroláveis, então devemos nos preocupar com isso. Se não estiver, tudo bem. Então, não coloque nenhum título no garoto. Ele é apenas outro pedaço de vida, como qualquer outra pessoa. Tudo bem? Suas capacidades podem não ser as mesmas de outra pessoa?
Isso significa que ele não pode ser uma engrenagem na máquina maior. Estou muito feliz por isso. Gostaria de ver todas as crianças crescerem assim, não crescerem como uma engrenagem na grande máquina monstruosa que criamos, mas ver todo o indivíduo florescer como um ser humano individual. Talvez nossa economia não estaria alcançando picos loucos que, de qualquer forma, são. Quando eu olho a economia atingindo picos loucos, sei que estamos indo direto à destruição. Sim, estamos. Nós criamos uma máquina econômica na qual você tem que usar seus filhos como combustível. Sim, quero que você entenda bem isso. Nós construímos uma enorme máquina monstruosa onde seus filhos são o combustível. Você, de qualquer maneira, já está queimando e está preparando seus filhos para o próximo carregamento de combustível a ser queimado. Desde os 6 anos de idade, o que você vai ser, o que você vai ser, o que você vai ser? O que eu vou ser? O que eu deveria ser? Não, você vai ser um médico ou um engenheiro, diga-me o que você vai ser, o que você vai ser, quanto dinheiro vai ganhar. O que é essa baboseira? Enlouquecemos? Definitivamente enlouquecemos em relação à vida? Então, pelo menos um garoto não vai ser uma engrenagem na máquina e eu estou feliz? E está na hora de todos os pais pensarem direito se querem oferecer seus filhos como combustível para essa máquina monstruosa que está devorando o planeta inteiro? Sim? Não está fazendo ninguém feliz? Está apenas queimando todo o planeta? E se você não alimentar essa máquina com suas crianças, pelo menos ela vai diminuir um pouco a velocidade. Você não pode parar o monstro, mas pode diminuir um pouco a velocidade. A sua garota, mande ela para cá, vamos torná-la uma pessoa agradável e enviá-la de volta. Se você for a um praticante de magia negra, ele vai apenas lhe pedir uma foto. Coisas negativas podem ser feitas com a imagem de uma pessoa. Tente fazer isso em casa. Baixe uma imagem de um assassino em série e veja o que acontece. Sabe, as pessoas mandam fotos de seus pais ou avós, ou de seus filhos recém-nascidos, para pedirem bênçãos e, sabe, para várias coisas. Então, se podemos fazer coisas positivas com a imagem de uma pessoa, você deve saber que também podemos fazer coisas negativas. Na Índia, se você for a um praticante de magia negra, ele vai apenas lhe pedir uma foto. Porque uma foto tem uma determinada geometria. Se você entender a geometria da foto de uma pessoa, você pode criar uma geometria que vai aterrorizá-la. Agora você pode criar uma geometria que vai aprimorá-la, ou pode criar uma geometria que vai destruí-la de alguma maneira. Então, por isso, nas culturas, onde quer que essa prática exista, as pessoas não querem ser fotografadas. As pessoas que estão em certos tipos de sadhana, mesmo na Índia, muitos sadhus e sannyasis, eles não querem ser fotografados. Mas nos dias de hoje, eles não conseguem evitar isso. Sem saber, eles tiram selfies. Então, as pessoas me perguntam, Sadhguru, você pode tirar uma selfie comigo? Eu respondo, selfies não. Porque essas modinhas bobas vêm e vão, e a vida vai além disso. Essas modinhas são... O negócio é o seguinte, ninguém quer tirar uma foto sua. Aí você tira a sua própria foto e a coloca em todos os lugares. O que eu acho não combina com a minha estética. Tirar a minha própria foto e colocá-la em todos os lugares. As pessoas tiram fotos e querem mostrá-las, porque isso as valoriza de alguma maneira. Tudo bem, porque uma imagem tem sua própria geometria. Na verdade, nós poderíamos demonstrar isso se tivéssemos uma imagem aqui, ou você pode tentar em casa você mesmo. Por exemplo, eu estou lhe dizendo, pegue uma foto minha, uma foto de verdade seria melhor, não uma impressa. Isso seria bom, mas até mesmo a capa de um livro serve. Apenas segure sua Rudraksha e veja o que acontece. Baixe a imagem de um assassino em série. Tenho certeza de que você mantém contato com ele na internet. E olhe para a Rudraksha e veja o que acontece.
O que acontece é muito diferente. E se você estiver com uma imagem dobrada, ok? Não uma foto comum minha, existem algumas fotos em que estou num determinado estado quando elas foram tiradas. Uma foto dobrada, você não sabe o que tem nela. Você cria como é que se chama? Uma foto placebo, certo? Uma página em branco, qualquer outra coisa, um gafanhoto voando, uma árvore, isso, aquilo, tudo. Se você vem meditando por um certo tempo, misture todas elas de forma que não consiga ver qual é qual. E toque em cada uma delas. Provavelmente muitos dos que foram iniciados por mim vão imediatamente reconhecer qual é a foto certa. Se não estiverem confusos demais, e isso e aquilo, se eles simplesmente tocarem na foto, eles vão saber, porque mesmo apenas numa foto bidimensional, ou na superfície plana da foto, há uma geometria, e uma geometria única, e ela está emanando isso. Se alguém souber ler essa geometria, ele pode criar uma outra geometria ou para aprimorá-lo, ou para lhe causar problemas. Então, onde quer que essas práticas fossem populares, as pessoas diziam: eu não quero minha foto em lugar nenhum, porque não quero me tornar vulnerável a uma outra pessoa. Meu inimigo quer tirar uma foto. Eu não quero minha foto na casa dele, porque não sabemos como ele vai usá-la. Portanto, com essa preocupação, as pessoas não permitiam que fossem fotografadas. O Sr. Narendra disse que, os jovens devem estar prontos para trabalhar 70 horas por semana e, 7 dias por semana, enquanto Bill Gates disse que deveriam ser 3 dias, não 7 dias. Qual a sua opinião sobre isso? Veja, quanto de trabalho é trabalho demais, não existe tal coisa. Se você estiver fazendo algo que realmente ame fazer, se você estiver criando algo que realmente importa, se você perceber que o que você está fazendo é muito significativo, 70 horas por semana é muito pouco. Por que apenas 70? Por que defini-la dessa forma? Ou seja, se você está criando o que realmente importa para você e para todos ao seu redor, por que deveria ser definido por horas? Não deveria ser definido por horas, mas se você está trabalhando apenas para ganhar a vida, então é claro, você está sempre vendo como reduzir as horas. Então provavelmente Narayana Murthy disse 70 horas porque a Índia ainda é uma nação em desenvolvimento e nós queremos construir esta nação, há muito a ser feito. 400 a 500 milhões de pessoas ainda não estão recebendo o básico. Se todas elas tiverem que obter o básico nesta vida, na nossa geração, então precisamos fazer muitas coisas. Não podemos ficar pensando em como descansar. Deveríamos estar pensando em como trabalhar e no quanto temos que fazer. Foi assim que todas as nações foram construídas. Hoje em dia, Dubai é um lugar confortável, vocês dizem, mas aquela geração que construiu Dubai, você acha que eles trabalharam apenas 6 horas por dia, apenas 5 dias por semana? Não, atualmente os Estados Unidos são uma das nações mais ricas do planeta. Basta perguntar às gerações anteriores como elas trabalharam. Todos eles trabalharam 12, 14 horas por dia e construíram uma grande nação. Agora estamos todos falando sobre como trabalhar menos. Bem, não se trata de quantas horas você trabalha. A questão é como você lida com o trabalho. Antes de tudo, por que você está fazendo algo pelo qual não se importa? Se você está fazendo algo pelo qual se importa, por que alguém deveria definir o número de horas? Você fará o melhor que puder. Se todos estiverem fazendo o melhor que puderem em sua vida, sem ficar enrolando no que estão fazendo, só enrolam porque acham que estão fazendo algo para alguém. Não estão fazendo algo que seja significativo para si e para tudo ao seu redor? Então esse é todo o problema. As pessoas estão tentando ganhar a vida. Uma vez que você veio como ser humano, a sobrevivência não é o foco de sua vida. Você não deveria estar trabalhando para ganhar a vida. Você precisa fazer uma vida a partir disso. O que quer que você faça é a sua vida. Onde está o trabalho e a vida? Isso significa que durante 8, 10 horas por dia você não vive, outras 8 horas você dorme? Quando é que você vive? O que é isso? Trabalho e vida, o que é isso? Se o seu trabalho não é a vida, por que está fazendo isso? Estou dizendo que uma vez que você nasceu aqui como ser humano, você deve fazer apenas vida. E tudo que você fizer deve ser importante para a vida, para esta vida e todas as outras vidas. É quando ninguém precisa definir as suas horas de trabalho. O melhor que você puder fazer, você fará. Todo ser humano deveria estar trabalhando com todo o seu potencial, sem contar quantas horas deveria trabalhar e não trabalhar. Uma vez, que você trilhe o caminho espiritual,
essa questão e esse conflito de quanto de processo espiritual eu devo fazer e quanto do que, seja lá o que for chamado de vida, eu devo fazer. E para a maioria das pessoas o conflito é quando elas estão envolvidas em suas funções da vida, materialistas do dia a dia, elas anseiam pelo processo espiritual. Se você der a elas um processo espiritual, elas anseiam voltar para seu modo de vida materialista. Então, o quanto de cada, ou como eu devo fazer essas duas coisas? Você deveria fazer sua vida materialista. Quando dizemos materialista, aquilo que diz respeito e satisfaz o corpo físico e a mente é a vida materialista. Não é certo separar isso, mas de qualquer maneira, invariavelmente as pessoas separam. Então, aquilo que satisfaz seu corpo e sua mente, o quanto disso você deve fazer, ou como você deveria fazer, significa: você deve fazer isso como se você fosse viver para sempre. O quanto, ou como eu devo fazer meu processo espiritual, você deve fazer como se hoje fosse seu último dia. De qual maneira é? Não. Um certo dia, um caçador pegou um pequeno pássaro, um passarinho bem pequeno, e ele estava prestes a tirar a sua vida. Então o passarinho disse: você pegou e comeu muitos animais muito maiores em sua vida, mas isso não satisfez sua fome? Eu, um pequeno passarinho, desse tamanho que sou, o que posso fazer para você? Então por que me matar? Se você me permitir viver, eu lhe darei 3 ensinamentos inestimáveis com os quais a sua vida será fenomenalmente rica. Um ensinamento eu te darei enquanto eu ainda estiver em sua mão. O segundo ensinamento eu te darei quando eu pousar no telhado da sua casa. O terceiro ensinamento eu te darei quando eu pousar no topo daquela árvore. Então o caçador pensou a respeito, olhou para esse passarinho. Ele não serve nem como um aperitivo? Pequeno demais. Então, ele disse: ok, me dê os ensinamentos. O primeiro ensinamento que o pássaro deu é: não importa quem, quaisquer pronunciamentos que eles façam, nunca acredite. Voou da mão dele, foi e pousou em cima do telhado. Então ele disse: seu tolo, você me deixou ir? Você sabe quem eu sou? Dentro da minha barriga, eu tenho um diamante que pesa 5 onças. Então o homem começou a lamentar seu infortúnio. Um diamante tão grande que eu deixei ir. Que tolo sou eu. Então o pássaro disse: você é definitivamente um tolo. Eu já te disse, nunca acredite em nenhum pronunciamento feito por qualquer pessoa, quem quer que seja. Veja, eu peso apenas 2 onças.
Como eu posso ter um diamante de 5 onças na minha barriga, seu tolo? Então, o segundo ensinamento é: nunca olhe para trás e se arrependa de qualquer coisa que já passou. Então voou, foi e pousou em cima da árvore. O homem começou a gritar e lamentar: não, eu perdi o diamante. Agora você está me dizendo para não me arrepender, você me enganou. Então o pássaro foi e pousou lá e esperou. Então ele se recuperou. Ok, nunca se arrependa do que aconteceu. Ok, me diga qual é o terceiro ensinamento. O pássaro disse: de qualquer forma, você não ouviu os 2 primeiros? Qual é a utilidade do terceiro? Nunca desperdice suas energias e sabedoria sobre aqueles que não escutam. Esse é o terceiro ensinamento, e voou para longe. Agora, o que quer que eu diga? Não vai funcionar. Portanto, sua vida materialista, você deve vivê-la como se você fosse morrer hoje. Sua vida espiritual, você deve fazê-la como se você fosse eterno. Não o contrário, não diga isso para tudo. Não, Sadhguru, o que você disser, isso não é verdade. Se for realmente verdade, que você se tornou assim, que não há valor para a razão em sua vida, você se tornou um devoto e não há valor para a razão, então todos esses ensinamentos não são bons, não se preocupe, apenas... Você sabe, quando estávamos fazendo o Holiness Program, o programa de 90 dias, esse é um lugar onde nós tratamos de explorar e revelar vários aspectos da vida que eles nunca pensaram serem possíveis. À medida que seguimos, toda vez que eu fazia uma pergunta e perguntava sim ou não, depois de algum tempo, alguns deles pelo menos, suas lógicas foram completamente derrotadas. Eles disseram: não faz sentido, Sadhguru, nós estamos dizendo sim, não, isso não é bom. Nós somos sim e sim. Quando eu vim um dia, eles escreveram em um grande quadro: Sadhguru, sim e sim. Então, se você percebeu que não há nenhum valor para a sua lógica, então, tudo não importa. Você nem precisa fazer isso. Você nem precisa dizer sim. Mas quando você ainda vive pela lógica, o que quer que seja dito, por quem quer que seja, você tem que colocar à prova de sua lógica. Porque se você não fizer isso, sua lógica não evoluirá. A lógica é uma coisa horrível se estiver em uma condição rudimentar. Se você refinar sua lógica, pode ser o caminho para a sua libertação. Pode ser um passo para a sua libertação se você refiná-la. Se estiver em uma condição rudimentar, é uma coisa horrível. Ela te impede de tudo, ela te faz suspeitar de tudo. Ela não te permitirá experienciar nada. Então, você não desistiu da sua lógica, desistiu? Você não está ouvindo? É por isso. Se você vive sua vida materialista como se você fosse viver para sempre, o que você vai fazer? Você irá comprar 1.673 pares de sapatos. Eu fui na casa de uma pessoa nos Estados Unidos e eu estava sentado na casa deles. E então eu precisei usar o banheiro. Então eu fui abrir uma porta pensando que era o banheiro. Eu abri, era uma sala grande de, digamos, um segmento desse salão assim. E estava cheio de sapatos. Centenas de pares de sapatos. Eu olhei. Eles têm algum tipo de negócio de calçados? Então eu saí
A dona da casa estava tentando me guiar para o banheiro. Então eu perguntei, o que são todos esses sapatos? Ela disse, não. Não, 2 dezenas, centenas de sapatos. Não. Eu estou comprando sapatos para 12 vidas. Eu comprei e guardei só para o caso de quando eu voltar. Se o preço dos sapatos estiver alto na minha próxima vida, você sabe, eu já os comprei e guardei. Então, você não vive sua vida materialista como se você fosse viver para sempre. Você vive sua vida materialista como se hoje fosse o último dia. Você vive sua vida espiritual como se você fosse eterno. Portanto, sem ouvir, sem aplicar sua lógica, não diga sim, a menos que você se torne apenas sim e sim. Os próprios fundamentos do nosso nascimento estão conectados aos ciclos da Lua. Se esse sistema de energia testemunhar 1008 luas cheias, o que acontece aproximadamente em 84 anos, com muito pouca assistência, você pode ir além dos ciclos de nascimento e morte. A principal fonte de energia para esse planeta é o Sol, e o seu corpo é apenas um pedaço do planeta. Então a influência do Sol sobre tudo que está no mundo é grande, muito grande. Mas a Lua, que não tem como emitir energia como o Sol, também tem um impacto tremendo em nossos sistemas por causa de sua proximidade com o planeta. Então, quando queremos entender os modos da vida, como está acontecendo conosco por fora, olhamos para o Sol. Quando queremos entender como a vida está acontecendo por dentro, olhamos para a Lua. Então, a influência da Lua sobre os nossos sistemas é inegável. Os próprios fundamentos do nosso nascimento estão ligados aos ciclos da Lua. Os ciclos da Lua e os ciclos biológicos naturais de um corpo feminino estão 100% conectados, não existe dúvida sobre isso. Então a própria fonte de nosso nascimento está conectada ao movimento da Lua, porque fisiologicamente nosso nascimento e nossa vida estão enraizados nisso, de muitas maneiras. Eu diria, geralmente, nem sempre. Geralmente, as mulheres são muito mais existenciais, porque seus corpos falam a linguagem da Lua. Essa marcação de tempo não deve ser mal interpretada. Marcação de tempo com cronômetros e relógios. Eles não sabem de nada, eles estão apenas seguindo mecanicamente. Mas o corpo humano conhece o tempo de uma maneira diferente, que não é um processo mecânico. Bem, embora os movimentos planetários da Terra e da Lua são em si mesmo um processo mecânico, de alguma forma, a consequência ou o impacto que isso tem em nossa vida não é mecânico, é muito vivo. Seu impacto é experiencialmente muito poderoso no desenvolvimento da energia humana, no desenvolvimento do sistema de energia de um ser humano. Se esse sistema de energia testemunhar
1008 luas cheias, o que acontece aproximadamente em 84 anos, você teria completado 7 ciclos solares e 1008 ciclos lunares. Isso significa que seu sistema de energia amadurece a um ponto em que, mesmo que você não conheça nenhum processo espiritual, ele amadurece a um ponto em que pode florescer facilmente. Isso pode acontecer muito facilmente após a morte. Se seu avô morreu depois dos 84, você pode ter certeza de que ele não vai voltar. Ele pode não atingir Mukti, mas ele não vai voltar. Ele está em vários estágios. Se ele teve sadhana, se ele teve alguma consciência, se ele partiu com alguma consciência, mesmo um pouco de consciência, com certeza ele não vai voltar. Se você conseguir viver até completar 7 ciclos solares e 1008 ciclos lunares, então você poderá quebrar um certo vínculo com a Terra. Seu vínculo com o planeta é quebrado em grande parte. E, com muita facilidade, com muito pouca assistência, mesmo que você não saiba nada sobre nada, com muito pouca assistência, você pode ir além dos ciclos de nascimento e morte, porque o seu vínculo com o planeta e o material do planeta, a memória que você carrega dentro de você e a memória sobre você, o material também carrega. Você vai quebrar esse vínculo. Uma vez quebrado esse vínculo, o trabalho que precisa ser feito é muito simples. Se você já teve uma pessoa idosa em sua casa com essa idade, uma coisa que você notaria é que quaisquer que fossem suas características significativas de seu comportamento e características normais de personalidade, você verá que entre 80, 83 para 85, essas características mudarão dramaticamente. Suponha que alguém fosse muito mal-humorado. Você verá que depois de 84, 85 anos, de repente ele é uma pessoa muito alegre e agradável, ou o que seja. Algumas mudanças significativas em seu caráter acontecerão, porque o vínculo kármico que está prendendo a pessoa a um certo padrão de comportamento será afrouxado. Essa é a razão pela qual dizemos que se uma pessoa morre depois dos 84 anos, depois de ter testemunhado, talvez o tolo nunca tenha tido a alegria de olhar a lua cheia, mas seu corpo testemunhou. Talvez seus olhos não tenham, mas sua forma física testemunhou 1008 luas, o que significa que sua estrutura kármica ficará frouxa. Uma vez que tenha se tornado frouxa, ele não pode encontrar outro corpo imediatamente. Nenhum útero o aceitará. Isso significa que ele vai continuar por perto e podemos facilmente resolvê-lo, simplesmente assim. Ele não precisa passar por outro processo, mesmo que ele tenha vivido uma vida absolutamente ignorante. Essa é a importância de uma vida longa. As pessoas sempre abençoaram que você tenha uma vida longa, não necessariamente porque você está se divertindo, mesmo que seja muito infeliz, tenha uma vida longa, para que possamos nos livrar de você para sempre. Porque uma vez que sua estrutura kármica se afrouxa, encontrar outro útero se torna difícil, não impossível, mas difícil. Então esse é o momento em que haverá alguém que estará explodindo essas coisas em algum lugar, qualquer lugar. Mesmo que eles não conheçam nenhuma dimensão espiritual em suas vidas. Então, se você não serve para nada, pelo menos viva o suficiente. Não faça isso perto de mim. Se você está infeliz, espalhe sua infelicidade em algum lugar e venha aos 84 anos. Gostaríamos de viver com pessoas alegres. Aos 84 você é bem-vindo. Na verdade, eles estão tentando definir yoga, mas na linguagem científica, eles chamam isso de emaranhamento quântico. É só que não chamaríamos isso de emaranhamento, existe uma coerência quântica.
Veja, a sua ideia do que é a memória tem que evoluir. Agora mesmo, a sua ideia de memória costumava ser, até recentemente, de ser apenas aquilo que você lembra. Mas agora, a sua ideia de memória se tornou mais tecnologicamente orientada. Você usa a palavra memória mais para se referir aos seus dispositivos do que a si mesmo atualmente. A sua ideia de memória mudou, que as coisas podem ter memória. 100 anos atrás, ninguém pensava que as coisas poderiam ter memória, não é? Somente criaturas vivas podem ter memória. Como pode uma coisa ter memória, mas agora coisas têm memória? Elas têm mais memória do que você? Melhor memória do que você? Então essa é uma grande mudança no entendimento humano sobre memória. Agora estamos falando sobre a água ter memória. Por que ir em parcelas? Água, fogo, terra, este, aquele. Vamos um pouco mais longe. Eles estão usando um termo muito negativo. Na verdade, eles estão tentando definir yoga, mas na linguagem científica, eles chamam isso de emaranhamento quântico. Emaranhamento quântico significa que existe uma partícula subatômica aqui, existe outra em algum lugar, a 1 milhão de anos-luz de distância. Você não pode imaginar o que é isso, mas nesta distância, estas duas estão conectadas. Eles não têm explicação do porquê, certo? A palavra yoga significa apenas isso? É só que não chamaríamos isso de emaranhamento? Existe uma coerência quântica. O universo, ou a criação, ou o cosmo é completamente coerente. Isso acontece por todo o universo neste momento. Isso não significa que este som chegou aos confins do cosmo. Não, não é assim, mas eles são coerentes. Nada aqui está acontecendo desconectadamente. Se você acha a coerência, de repente, você tem uma certa maestria sobre as coisas. No yoga, chamamos isso de prajna. O prajna viaja mais rápido que a luz. Porque ele não viaja, está simplesmente em todo lugar. Como estou falando sobre este ser não pode viajar, ele está por todo lugar, então não precisa viajar. Você pode chamá-lo de divino, pode chamá-lo de Deus, pode chamá-lo de ser, pode chamá-lo de prajna, ou pode chamá-lo de quântico. Mas, essencialmente, por estar em todo lugar, parece que a mesma coisa está acontecendo em toda parte. Isso significa que viajou daqui para lá, de lá para cá? Não. Está em todo lugar, então não precisa viajar. Isso é o que ser também significa. Que não existe nenhum lugar para ir porque tudo está aqui. Tudo está aqui. Para aquele que está disponível, tudo está aqui. Para aquele que vem em parcelas, parcelas significa que você tem que ir de um para o outro, de outro para outro. Essa é uma maneira gentil de dizer, geralmente eu digo que isso é constipação. Quando a vida acontece em parcelas, então é um problema? Porque em quantas parcelas você quer dividir essa vida? Porque a natureza da vida é tal que, se você dividi-la em 1 bilhão de parcelas, ela ainda não estará completa, a figura não está completa, porque está tudo aqui, não está em 1, 2, 3, 4, 5. Então, se a água tem memória, uma rocha tem memória? É claro. O ar tem memória? É claro. Mas isso vai soar ridículo, porque onde está a memória no ar? Bem, veja, todos vocês hoje estão usando telefones. Eles não estão conectados por cabos, estão vindo pelo ar, não é? Olá? A memória está viajando pelo ar, então existe memória no ar? Você não deveria nem me fazer mais essa pergunta, porque todos vocês estão usando aplicativos?
Mas isso ainda é rudimentar comparado a como é o cosmo. Não é que algo esteja viajando de um lugar para outro. Não há para onde viajar, porque o que você chama de todo lugar e lugar nenhum não são duas coisas diferentes. Não existe algum lugar, isso é tudo. Existe todo lugar e existe lugar nenhum. Algum lugar é uma ilusão, mas nesse momento algum lugar é a única realidade que você tem. Todo lugar e nenhum lugar é uma ilusão na sua experiência, não é? Olá? Algum lugar é a realidade, estou em algum lugar. Estou em nenhum lugar, estou por todo lugar, essa é a coisa toda. Todo lugar e nenhum lugar são a realidade. Algum lugar é uma ilusão. Veja agora mesmo, você é um alguém? Olá? Hoje não, após 100 anos, todos vocês, eu um pouco antes disso, mas todos vocês após 100 anos, se enterrarmos todos vocês bem aqui, não existirá um alguém, existirá apenas o mesmo jardim? Olá? Sim ou não? Não existe seu corpo e meu corpo, existe apenas um corpo de terra. Então a diferença é que você percebe isso agora, ou perceberá quando isso acontecer. Isso não é somente com a Terra, isso é com a totalidade da criação. Ou você é um com ela, ou você não é. Isso não é uma imaginação. Eu sigo pensando que sou um com o cosmo, você enlouquecerá. Mas é assim que é. Quando isso acontece experiencialmente, é tremendo. Quando isso acontece psicologicamente, você irá perdê-lo. Se psicologicamente você pensa, estou por todo lugar, você é um sério problema. Psicologicamente, fisiologicamente, você está em algum lugar. Mas a realidade fundamental é esta. Portanto, esse processo todo de segmentar isso e dizer, existe memória na água, nós aceitamos, mas existe memória no ar? Existe memória no fogo? É uma visão pelo buraco da fechadura da vida? Se você continuar olhando para a vida assim, se você ficar aqui por 1 bilhão de anos, ainda você conhecerá uma minúscula parte dela, isso é tudo. Nada de errado, mas é a maneira mais ineficiente de existir. Porque estamos interessados na aplicação, não estamos interessados no conhecimento. Como eu posso usar isso? Guiado pela necessidade. Todas as pesquisas científicas neste momento são guiadas pela necessidade. Como podemos usar isso? O que podemos fazer? Posso fazer um novo tipo de arma que eu possa simplesmente queimar você sem desperdiçar uma bala? Estamos experimentando com tudo isso, certo? Olá? Neste momento, eles inventaram bombas que explodirão. Todos os edifícios ficarão intactos, apenas seres humanos morrerão. Sim, porque é uma bomba de frequência, mata apenas seres humanos. Edifícios estarão seguros. Acho que é uma coisa boa. Veja, quando você quer conquistar outro país, as pessoas estão mortas, a infraestrutura está lá, não é uma boa maneira? Somos guiados pela necessidade, esse é o problema. Tudo o que conhecemos nós usaremos de maneiras cada vez mais desonestas. Portanto, quando você é guiado pela necessidade, você deve entender consciente ou inconscientemente que você se torna destrutivo. O que está errado em ser guiado pela necessidade? Nada de errado se você fosse mais uma criatura. Nada de errado se você fosse um gafanhoto. Porque criaturas são guiadas pela necessidade. Mas uma vez que você atinge esse nível de atividade cerebral, esse nível de capacidade, se você for guiado pela necessidade, o único lugar para o qual nós iremos é a destruição. Simplesmente não existe outro lugar para ir. Portanto, quando a sociedade ou o indivíduo humano são guiados pela necessidade, eles não percebem isso ao mesmo tempo que eles são super destrutivos. Porque a necessidade não é um caminho que acabará em algum lugar, é um caminho sem fim. Ser não é bem assim, o destino está bem aqui, você não precisa ir a lugar algum.
O destino está bem aqui, não está a anos-luz de distância. Quando existe coerência entre uma partícula subatômica sem cérebro, tem coerência a 1 milhão de anos-luz de distância. Com esse grande cérebro, você deve ser capaz de encontrar coerência, não é? Com tudo no universo. Isso se chama yoga. Yoga significa união. União significa que você está em coerência com toda a criação. Nada a fazer, porque você já está completamente equipado e aqui, apenas aprender a usar o equipamento sem se atrapalhar, só isso. Esperamos que este vídeo tenha sido uma fonte de inspiração para você. Não deixe de conferir nossos outros conteúdos e compartilhar sua sabedoria com o mundo.